Boa tarde, gente. O nosso estudo hoje do Evangelho será o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E em seguida nós vamos fazer o estudo do livro do Martins Peralva, que é um estudo baseado no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo 37, Fixação Mental, que será com a nossa amiga Angélica, tá? Então vamos iniciar nosso estudo do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Já? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Bom, Jesus Cristo veio falar, que ele não veio destruir a lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento. Nós devemos entender que em todos os tempos nós nunca estivemos relegados à própria sorte, que houve, de acordo com o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala que quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, lá atrás, quando o planeta estava nascendo, houve uma reunião para programar, o futuro deste planeta nascente. E houve uma segunda reunião quando Jesus Cristo viria nascer na Terra. Antes dele nascer, houve uma reunião também para programar essa vinda dele, ou seriam os dois pontos mais importantes da história do nosso planeta. Mas antes que Jesus Cristo viesse, precisavam vir os seus precursores, no caso, precisavam vir os profetas, a própria raça adâmica que chegou, depois vocês pesquisem a respeito, Noé e toda aquela história do Antigo Testamento, que através da mediunidade, sempre e em todos os tempos, através da mediunidade que chegou para nós essas verdades do mundo espiritual. E lá atrás, a época de Abraão, através da mediunidade dele, ele recebeu também a notícia de um Deus único. Tá, gente? Ele recebeu a notícia de um Deus único. Então, a partir daí, esse povo hebreu que nascia lá atrás com Abraão, eles vieram trazendo essa ideia do Deus único, que os outros povos não tinham. Os outros povos cultuavam vários deuses, mas o povo, os hebreus, eles cultuavam apenas um Deus devido ao Abraão ter mediunicamente recebido essa notícia da espiritualidade. Então Moisés veio nascer dentro do povo hebreu, justamente por conta dessa ideia do Deus único, que o povo já tinha. Então era mais fácil vir trazer as outras notícias a partir desta primeira, Então Moisés veio trazer as leis, as leis mosaicas, as leis civis e disciplinares e a lei divina, De acordo com a doutrina espírita, a parte divina das leis mosaicas são os 10 mandamentos. E o restante todo, são as leis disciplinares que o povo necessitava, Moisés precisou de leis rígidas, porque aquele povo
era um povo semi-selvagem, um povo perdido no preconceito, né? E em tantos outros desregramentos. Eles tinham a questão do sacrifício que eles faziam. Enfim, eles eram ainda muito presos em dogmas, e não podia vir também uma lei muito radical, muito contrária ao que aquele povo conhecia. Então Moisés, ele fez leis adequadas àquele momento evolutivo da humanidade, né? Ao entendimento daquele povo. E de acordo com a doutrina espírita, Kardec fala que por isso que Moisés atribuiu a Deus aquelas leis, porque senão eles não iriam acatar, porque eles tinham a ideia de Deus, aquele Deus vingativo, né? aquele Deus com características humanas. Então eles temiam a Deus. Então todas as leis disciplinares, o Moisés ele acabava atribuindo a Deus para que essas leis fossem aceitas, como por exemplo a lei do olho por olho, dente por dente, né? A lei do apedrejamento para a mulher adúltera. Tinham leis assim que falavam sobre coisas bem estranhas, tipo que o homem não podia manter relações sexuais com animais, dentro dessa lei, porque tinha as suas punições, né, para quem caminhasse dessa forma. Enfim, era necessário aquele tipo de lei para aquele determinado momento da humanidade. E aí Jesus Cristo, ele veio, de acordo com a doutrina espírita, tá, gente? Jesus Cristo, ele combateu veementemente as leis civis mosaicas, tá? Tanto que quando foram apedrejar Maria Madalena, ele deu aquela lição que hoje todos nós conhecemos e não deixou que ela fosse apedrejada, mas era pela lei mosaica, ela tinha que ser apedrejada. Então ele veio tirar muitas dessas questões dos dogmas que os judeus eles eram muito arraigados devido àqueles costumes lá de trás. Então essa parte realmente das leis mosaicas, Jesus Cristo ele combateu. A parte dos 10 mandamentos foi que ele veio dar cumprimento, tá? E os 10 mandamentos, de acordo com a doutrina espírita, ele vem falar da nossa relação com Deus, né? Os primeiros mandamentos, eles vêm falar da nossa relação com Deus, e o restante vem falar da nossa relação com o próximo. Então Jesus Cristo veio o quê? Ele veio viver, mostrar para a gente na prática como amar a Deus sobre todas as coisas e como amar ao próximo como a nós mesmos. Ele veio viver, ele veio mostrar para a gente, ele veio trazer o exemplo para nós, tá? A lei divina, né, os 10 mandamentos invariáveis, fala da nossa relação com Deus e com o próximo. As leis mosaicas eram leis disciplinares baseadas no temor de Deus, apropriadas aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Jesus combateu profundamente as leis mosaicas. E a gente chama, né, a doutrina espírita fala que Moisés foi a primeira revelação, né? Os 10 mandamentos que chegaram através de Moisés constitui a primeira revelação. E que a segunda revelação foi o evento de Jesus Cristo, tá? Segunda revelação, Jesus Cristo. Ele veio dar cumprimento às leis divinas que chegaram à humanidade através de Moisés. Veio desenvolvê-las, veio dar-lhe o seu verdadeiro sentido, apropriá-las ao grau de adiantamento do homem. Jesus veio, na prática, mostrar como se faz. E ele reduziu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus Cristo, ele veio, como eu falei, né, vivenciar aquilo ali. Em uma época que nós já estávamos amadurecidos, suficiente para entender a proposta que Jesus Cristo veio trazer. E ainda que a gente já estivesse, vocês viram o que é que aconteceu com ele, né?
foi morto, ele não foi aceito pela maioria das pessoas, algumas aceitaram, outras não. E olha que a gente já estava num certo amadurecimento, imagina se não tivesse. Se ele tivesse vindo um pouco antes, acho que não teria dado muito certo, né? Então, Jesus disse que o céu e a terra não passarão enquanto não se cumpra até o último J, ou seja, que a lei de Deus seja cumprida em toda a sua plenitude e pureza. Iota, né, que chamam, é a menor letra do alfabeto grego, né, que ele colocou aqui. Até que se cumpra até o último J, ou seja, até a última letra, a sua lei, essa lei. Então a gente deve entender que até hoje essa lei ainda não foi cumprida, né? A gente ainda não ama o próximo como a si mesmo e nem a Deus sobre todas as coisas. Então, 2019 anos depois que Jesus Cristo veio trazer para nós, essa lei ela ainda não está sendo cumprida, tá? A terceira revelação é o Espiritismo. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. E o Espiritismo também não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que Jesus disse. Vocês forem observar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um evangelho comentado, né? Existem as passagens evangélicas e as psicografias, né, que vieram através dos médiuns, que os espíritos, através dos médiuns, trouxeram para nós. E algumas comentadas também por Kardec aqui. Então, a doutrina espírita ela veio nos explicar melhor aquilo que Jesus Cristo disse e nos ensinar passo a passo, de forma didática, a fazer, né? Jesus Cristo ele viveu aquilo. E a doutrina espírita ela vem mostrar passo a passo para a gente como a gente trabalhar essas leis que são as leis morais dentro do nosso coração, essa nossa relação, né, com o próximo. O Espiritismo é o Consolador prometido, que nos explica melhor o que Jesus disse, né? O Espiritismo veio promover a união da ciência com a religião, que são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. A revelação de Moisés foi a primeira, de Jesus Cristo foi a segunda e a terceira revelação foi a doutrina espírita. Então, na primeira revelação nós temos Moisés, né, como aquele pilar, aquela referência. A segunda revelação nós temos Jesus como referência. Mas a terceira revelação nós temos os espíritos, né? Os espíritos, através dos médiuns, em vários lugares ao mesmo tempo, vieram nos fazer conhecer a terceira revelação, né? E Allan Kardec pegou essas psicografias que chegaram em vários lugares e decodificou e fez o Pentateuco kardeciano, que constitui a codificação da doutrina espírita. E essas notícias, né, do mundo espiritual através dos médiuns, você acha que cessou com a codificação em 1884? Ou vocês acham que continua acontecendo até hoje? Não é verdade? Chico Xavier, então, nem se fala, né? Tantas e tantas obras que chegaram através da mediunidade dele, que foram revelações, coisas maravilhosas, nos trazendo as verdades do mundo espiritual. Então, eu entendo, né, uma opinião agora pessoal, que a terceira revelação ela é para todos os tempos, ela é infinita, né? E através dos médiuns, muitas e muitas verdades universais vão escoar aqui para o planeta Terra. E a gente utiliza no nosso estudo o Evangelho sempre como ferramenta de autoconhecimento. E Jesus Cristo ele reduziu tudo
ao amar ao próximo, ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como será que nós estamos em matéria de amor ao próximo dentro desse exercício? Né? A gente fica se perguntando como que a gente vai amar o próximo? Como? Eu não conheço, como? E realmente a gente não ama quem a gente não conhece, é difícil. Por isso, a gente puxa mais uma vez o Evangelho como ferramenta de autoconhecimento. Para que eu me ame, eu preciso me conhecer. Para que eu me conheça, eu preciso prestar atenção em mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nos meus gostos, nos meus vícios, nas minhas virtudes. A partir daí, eu vou criar uma afeição por mim, eu vou me aceitar como eu sou. E vou lutar para melhorar aquelas coisas que eu descobri que não são legais, que não são boas. Vou trabalhar por isso, para melhorar. E a partir dessa estima que eu começo a ter por mim, desse amor que começa a despertar por mim mesmo, eu posso estender esse amor ao meu próximo. Por quê? Porque eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu me amo, eu vou querer para o meu próximo a mesma coisa que eu quero para mim. E a partir desse amor que eu vou estender ao próximo, eu vou estar amando a Deus, né? Eu vou estender esse amor aos animais, à natureza. E aonde é que está Deus, se não em tudo isso? Deus está em mim, Ele está no meu próximo, Ele está nos animais, Ele está na natureza, Ele está no nosso planeta, Ele está em todos os lugares. Então a raiz sempre ela parte de um ponto, que é esse aqui dentro de nós. Vamos aprender a nos amar, nos respeitar. Quem não ama a si mesmo não consegue amar ninguém. Nós vamos então passar agora para a segunda parte do nosso estudo com a Angélica, que vai falar sobre o capítulo 37 do livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, Fixação Mental. Quem ainda, por exemplo, ainda não acordou pensando numa situação, passou o dia inteiro pensando naquela situação. Ou então ouviu um trecho de uma música e diz assim, toda hora, só aquele trecho da música. Nossa, eu não consigo me livrar desta música. Já aconteceu isso com vocês? Não, aí a gente chama de música de crédito. Aí a gente faz tudo para não lembrar, mas quando a gente vê, já está pensando naquilo. Não? Isso seria, grosso modo, uma fixação mental. Só para. Não é a fixação mental que fala aqui no livro Peralta, mas assim, é um exemplo bem do que acontece com a gente quando nós ouvimos uma coisa, quando nós passamos por uma situação, daí, ai, que ódio que me deu dessa criatura. E aí você passa o dia inteiro dizendo, ai, que ódio que me deu daquela criatura. Não é isso? Você fica tentando se libertar daquele sentimento, mas quando você vê, já está lá pensando naquilo. Né? Então, segundo o Martins Peralta, ele faz esses comentários, levando em consideração o livro do André Luiz, dos Caminhos da Mediunidade. Ele diz que o espírito que passa por essa fixação mental é aquele espírito que nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesmo. Ou seja, ele só olha para o umbigo dele, ele só olha para a dor dele, ele não consegue se destravar disso e pensar o futuro, ele vive no passado, porque a fixação mental é algo que aconteceu, o que aconteceu e que virou fixação mental aconteceu no passado. Ele não consegue se libertar, se liberar daquela dor, daquele sentimento. Ele passa, segundo Peralva, às vezes, centenas de anos
daquela prisão, porque a fixação mental acaba se transformando numa prisão, né? Eu não consigo me libertar dessa prisão. Ou seja, é uma ideia fixa, né? A fixação mental, uma ideia fixa, ou estado de consciência, porque tudo acontece, não é na matéria, é no espírito, né? É da nossa consciência, o estado de consciência. E esse estado de consciência é o estado de consciência nórbido, ou seja, ele é doentio. Tudo que é nórbido é doentio, né? É o estado de consciência nórbido que se caracteriza pela persistência de uma ideia. E normalmente essas ideias são negativas. É uma ideia de vingança, é o desespero, as paixões, o desânimo. Então, tudo isso vão causar as fixações mentais, não é? Então, também se diz que a fixação mental é o estado em que o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza, né, no seu psiquismo em torno de determinados fatos, acontecimentos ou sentimentos do passado, isolando-se do mundo externo, né? Imaginem só, eu não sei se vocês costumam ver séries de televisão, mas um tempo depois eu estava vendo uma série de televisão que era do professor de filosofia e aconteceu uma situação de bullying na escola e esse menino que sofreu bullying, ele se trancou em casa, ele não conseguia, ele só pensava naquilo e numa forma de se vingar dos colegas e a mãe fazia tudo para ele sair de casa, quer dizer, o espírito fixou no sentimento, né? E quando fixa nesse sentimento, ele pode passar anos dessa forma. Daí chama o psicólogo para ajudá-lo, para fazê-lo compreender esse sentimento de outra forma. Não é? Isso, com os desencarnados, a mesma coisa acontece nos trabalhos mediúnicos. Às vezes você recebe o irmão vem à procura do centro espírita e esse irmão vive prisioneiro desse sentimento, prisioneiro dessa ideia de vingança, né? E aí é muito, segundo Peralva, é muito difícil, vai exigir muito carinho, muita fraternidade, muito boa vontade, fazer com que aquele espírito se dispa daquele sentimento, daquele desejo, mas ele às vezes demora muito tempo para que ele se dê conta da necessidade ou que ele seja convencido, né, da necessidade de se desvincular daquela ideia, porque aquela ideia, aquele sentimento se cristalizou de tal forma que faz parte dele, não é? Então, esse espírito, no caso, o espírito desencarnado, é como se ele vivesse todo o tempo no passado, né? Ele fixa a mente no momento em que aconteceu algo desagradável a ele, né? Então ele se fixa no passado e fica estacionado, né? Nesta situação, anos seguidos, gravitando em torno da sua própria perturbação, né? Então imagina alguém gravitar em torno da sua própria perturbação durante anos, às vezes milhares de anos, né? Talvez não milhares de anos, porque não consegue se libertar desse sentimento, né? Ele se alimenta disso, não? Então não se interessa por outros assuntos a não ser a do próprio a própria ociosidade ou do próprio ódio. Às vezes eu penso que isso acontece também, quer dizer, a gente vê assim exemplos das situações que se vivencia quando você conversa com uma pessoa, né? Ela está doente há muito tempo, aí você vai lá. Aí ela fala a mesma coisa, minha doença, não fala de outra coisa, porque para ela o importante é aquela doença, aquela dor, aquela frustração, daí você passa um mês, volta, aí a mesma conversa, não é? Então, o que aconteceu? Ela se enclausurou naquela situação e não consegue se desvencilhar daquela situação. Não, então, eu acho que isso também pode ser visto como uma fixação mental, né? Às vezes a pessoa morre e não consegue ver o mundo ao seu redor porque se enclausurou naquele sentimento, naquela situação.
E pronto, é isso que é importante para ela, né? É o alimento dela. Porque às vezes é o alimento, porque se ela se libertar, ela não vai ter mais o que se alimentar, né? Então ela prefere se alimentar da dor, do ressentimento, né? Das paixões e tudo mais, não? Aí, segundo o André Luiz, o que gera essa fixação mental? Então, segundo ele, a fixação mental é uma perturbação interior do espírito causada pela ocorrência de um acontecimento vivenciado em experiência reencarnatória anterior que lhe trouxe dor e sofrimento e que desencadeou sentimentos de ódio, paixão, ciúme ou desejo de vingança. Já, de alguma forma, eu já falei isso anteriormente, não? Então, você pode já, pelo menos assim que eu entendi, se tiver alguma coisa a acrescentar, Heloísa, você pode falar, que às vezes você já reencarna com esse sentimento. Né? Às vezes, a reencarnação é uma forma de você trabalhar essa fixação mental. Né? Ou então, porque a fixação mental é uma coisa que aconteceu no passado. Né? No passado. Então, você pode, você já, o teu perispírito, que quando nós desencarnamos, o nosso perispírito, ele vai com todas as marcas que foram produzidas, foram criadas nessa encarnação e mais as outras marcas oriundas de outras encarnações. Nós somos o nosso perispírito é somatória de tudo isso, não é verdade? Então, nós podemos já ter nascido com esse sentimento de vingança, com esse sentimento de dor, com esse sentimento de paixão. Então, nesse sentido, o espírito não consegue vencer a luta contra a dor e contra o sofrimento. Ele vibra unicamente desses pensamentos, unicamente nesses pensamentos. Então, aquela história, né, da vibração, onde nós vibramos, onde está nosso coração. Né? Então, às vezes, as pessoas vibram, nós espíritos vibramos naquele sentimento. No caso do espírito que tem uma fixação mental, ele vibra naquele sentimento, ele só vibra naquele sentimento, ele não consegue lutar contra aquilo. Né? Então, o Peralva, ele coloca aqui no livro um desenho, né, um gráfico mostrando o que ele chama de campo de batalha e vida do espírito. Ora, principalmente os homens, né, que sempre gostam dessa coisa de batalha, na batalha nós temos a retaguarda e a vanguarda, né? Na retaguarda e a vanguarda. O Peralva diz também que no campo de batalha existem esses dois elementos. E na vida do espírito também existe a retaguarda e a vanguarda. A retaguarda, tanto nesse campo de batalha, ele está povoado de amargura, de lágrimas, de humilhação, e a vanguarda de alegria, de felicidade e de glória. Não é? Na vida do espírito, a retaguarda é o estacionamento nas zonas inferiores. Estacionamos, estamos na retaguarda, lá atrás. Não? São reencarnações dolorosas, tudo isso está na nossa retaguarda. E a vanguarda é a renovação e o progresso. E quando é que nós conseguimos passar dessa retaguarda para a vanguarda? No caso tanto dos encarnados quanto os desencarnados, conseguimos passar da retaguarda para a vanguarda quando os desencarnados, quando eles encontram ajuda no centro espírita que vai fazer com que ele perceba a situação que ele vivencia. E provavelmente os encarnados também vão encontrar essa consolação nos centros espíritas. Tanto os encarnados como desencarnados veriam como se nós tivéssemos, a nossa mente tivesse que lutar para vencer os inimigos internos, porque nós lutamos, as nossas lutas da fixação mental, nós estamos lutando com inimigos internos. Somos nós que os criamos, fomos nós que os criamos. Então, eles são nossos, eles estão no nosso
eles fazem parte de nós, eles fazem parte das sensações que nós vivenciamos, que nós criamos e tudo mais. Então, são inimigos internos. Não é uma coisa que eu possa, de repente, jogar um ácido e destruir. Não é isso. Não, porque às vezes tem uma barata, nós jogamos um veneno e ela morre. Os nossos inimigos internos não morrem assim. Não é? Nós precisamos de auxílio para nos libertar dos inimigos internos, mas nós precisamos nos auxiliar também. Não? E a nossa mente que vai lutar para vencer os inimigos internos, quem são esses inimigos internos? Segundo o Peralva, os inimigos internos são aqueles muito bem conhecidos por nós: o egoísmo, a crueldade, a vingança, o ciúme, a prepotência, a ambição. Tudo isso são os nossos inimigos internos, não é? Não? São sentimentos, não? Inimigos internos são sentimentos. Então, nós vamos usar as armas da mente. E quais são as armas da mente para lutar contra esses inimigos internos? Quais são as armas da mente que nós vamos usar? Segundo Peralva, as armas da mente são exatamente a humildade, o espírito do serviço, a bondade com todos, a nobreza, a elegância moral, a disciplina, a fraternidade. Agora, quando a Heloísa estava falando do Evangelho, que Jesus veio colocar as coisas, trazer uma nova compreensão do que tinha sido dito e que o amor é importante, mas quando se fala, na minha compreensão, quando se fala do amor, não é um amor egoísta, não é o amor que eu sinto pelo meu filho, se eu for casada, pelo meu companheiro, não é desse amor que Jesus fala. Jesus fala do amor fraterno, né? Desse amor que é universal, não, o amor que nós vamos ter que desenvolver por todos, a fraternidade universal, né? Então, essa fixação mental, são essas as armas que nós temos que usar para que nós possamos, para que o nosso espírito, quando eu falo nosso espírito é até meio, porque nós somos espírito, né, revestido dessa matéria, para que nós, enquanto seres espirituais, nos libertemos dessas fixações mentais. Então, como ajudar o espírito nessas condições? Então, quando o Peralva fala como ajudar os espíritos nessas situações da fixação mental, aí ele vai elaborar uma subdivisão das formas obsessivas, que nós já conhecemos também, né? A influência do desencarnado sobre o encarnado, a influência do encarnado sobre o desencarnado e a influência do espírito sobre si mesmo, provocando a auto-obsessão. Então, ele diz que a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis, é essa auto-obsessão, é quando o próprio espírito se auto-obsedia. E nós conhecemos certamente que existem centenas de pessoas que vivem com a sua dor e acham que a sua dor, a sua perda é a coisa mais importante do mundo. E perder um filho, obviamente que perder um filho é uma coisa, mas pronto, morreu para o mundo, se diz assim, morri para o mundo, depois que perdi meu filho, morri para o mundo, porque eu tenho que viver para cultivar aquela dor. Né? Ou então, às vezes, rompeu o acordo do matrimônio, agora eu sou um eterno sofredor, não vivo sem aquela mulher, vou sofrer o resto da vida. Isso é uma coisa que não existe, não. Primeiro você tem que ser feliz com você, para depois você procurar um parceiro, para quando não der certo, ninguém ficar sofrendo horrores e fazer disso uma auto-obsessão. Né? Então, o Peralva faz um comentário também aqui, dizendo que essa fixação mental de desencarnados é muito difícil, é preciso muita paciência, muita fraternidade, muito apoio
da mediunidade para que esses espíritos que estão vivenciando essa fixação mental, eles possam realmente ser convencidos de que eles podem viver num outro patamar. Eles podem passar da retaguarda para a vanguarda. Tá certo? É isso, alguma pergunta? Entenderam? Geralmente, há um gatilho, né, que dispara essa fixação mental, essa monoideia ao qual a gente fica preso. E geralmente é um trauma, alguma coisa negativa, né, que acontece na vida da gente e que dispara aquele gatilho e a gente fica preso. Como a Angélica falou agora, de repente a gente está em casa vendo televisão e chega alguém com uma notícia de que um parente nosso muito próximo acabou de falecer. Naquele momento a gente leva um choque e a nossa vibração cai, né? Dependendo desse ente querido, quão próximo ele seja, a gente fica preso. Por isso que muita gente acaba ficando depressivo depois da perda de um ente querido, porque não conseguiu voltar daquele poço que caiu quando recebeu a notícia. E ao longo da nossa vida, né, há situações que acabam nos prendendo numa monoideia. Eu lembro que semana passada aconteceu um episódio, eu estava na minha sala e entrou uma senhorinha, e a senhorinha me pegou de surpresa, né, e ela não estava bem, ela estava muito nervosa e acabou intencionando me ofender, e enfim, eu acabei também me desestabilizando um pouco com a senhorinha, mas o fato é que depois do fato ocorrido eu não conseguia me desligar da senhorinha. E aí eu fui para casa, a senhorinha vinha na minha cabeça. De vez em quando lá estava a senhorinha no meu pensamento. E aí para eu fugir disso, eu disse assim, todas as vezes, eu estava no carro isso, falando comigo mesmo, dirigindo. Todas as vezes que eu pensar nessa senhorinha, porque quando eu pensava na senhorinha, vinha o rosto dela na minha tela mental. Todas as vezes que eu pensar nessa senhorinha, eu vou fazer uma prece por ela. E assim eu fiz. Todas as vezes que vinha a imagem da senhorinha, eu fazia uma prece. Que ela pudesse ficar bem, que a espiritualidade pudesse ajudá-la, acolhê-la, enfim. E aí aquilo foi passando. Ou seja, a minha arma, a arma que eu utilizei contra aquela fixação mental que estava querendo se instalar em mim. Então, diante das situações, a gente às vezes se prende em certas coisas. Por exemplo, tem pessoas que têm aquela compulsão pelo consumo, né? Por sapato, mulher gosta muito de sapato. E ela fica presa numa monoideia, ela quer aquele sapato, ela só pensa no sapato e em outras coisas mais que a gente pode pensar. Isso tudo são fixações mentais, tá? E essas fixações mentais, elas nos prendem em vibrações, em esferas inferiores, né, no mundo espiritual. E se a gente desencarna embaixo de uma fixação mental, a gente vai continuar preso nela, a gente vai continuar naquela vibração no mundo espiritual, vai para zonas inferiores, né, de sofrimentos, de dor, fica se auto-obsidiando. E como a Angélica falou, realmente a auto-obsessão ela é mais difícil de tratar, né? A gente precisa do concurso de um bom doutrinador, né, de uma conversa fraterna, um psicólogo e muitas das vezes para ajudar a pessoa embaixo de uma auto-obsessão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Quer contribuir, Osirene? Um exemplo. Assim, a gente, quando o nosso esposo ou a esposa, quando fala alguma coisa para nós, que a gente, muitas vezes, se aborrece por aquela fala. E aí a gente, em vez de lembrar dos momentos bons, naquele momento a gente só lembra daquela fala e daquela situação. Vamos dizer, por mais a gente tenha
É verdade, às vezes na hora do trabalho, né, o médium recebe um irmão que está preso no passado e eles relatam ainda momentos de guerra, como se eles estivessem num campo de batalha ainda. Ou seja, para tratar ou doutrinar um irmão desse, a gente se utiliza da indução mental, a gente se utiliza de uma hipnose. Você já não está mais nesse momento tentando tirar esse espírito daquele momento ali onde ele está preso, né? Acontece muitos casos. Uma vez apareceu, nós tivemos a manifestação de um espírito da Guerra do Paraguai. Ele relatava tudo que estava acontecendo. Ele se via no meio da guerra e olha quanto tempo já passou, né? O que aconteceu. Então, esse espírito, ele estava embaixo de um trauma, ele viveu um trauma. Imagina o que é viver uma guerra, né? Então, ele ficou com aquele pensamento preso. Então, o que o Martins Peralva vem dizer? Que a reencarnação, ela é uma ótima ferramenta para ajudar esse tipo de espírito que está preso numa fixação mental. Através da reencarnação, ele vai apresentar ainda o que? Durante a vida, nessa nova oportunidade, deverá apresentar uma tristeza que ele não sabe de onde vem, né? Uma saudade que ele não sabe de quê, mas aquilo ali vai estar amenizado, né? Momentaneamente, quando ele está na matéria. O que é muito bom, né? Que são as reencarnações compulsórias, que chamam, que o espírito vem por uma necessidade.